Olá alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e na nossa aula de hoje vamos trabalhar sobre a chamada posse agrária. No direito civil, a posse é o exercício de fato de um ou mais poderes característicos ao direito de propriedade e é restrita aos bens corpóreos. Os efeitos da posse no direito positivo brasileiro são 5: acesso aos interditos, direito aos frutos, a indenização por benfeitorias e responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa e aquisição da propriedade por via da uso capião. Posse e propriedade são conceitos jurídicos distintos. Podemos dizer que a posse se encontra a meio caminho entre a propriedade e a detenção da coisa. No âmbito da posse, no direito agroambiental, considera-se que o efetivo exercício da atividade agrária somente se dá posse caracteristicamente agrária, de tal modo que ocorre um apoderamento economicamente produtivo da coisa agrária. Assim, a propriedade aparece como mera consequência do direito já consolidado pela atividade agrária desenvolvida pelo possuidor. Para a caracterização da posse agrária, requer-se a vinculação imediata do possuidor à terra. São elementos estruturais da posse agrária a exploração econômica direta e eficiente da terra e a intenção de explorá-la economicamente, produzindo bens para a sobrevivência própria da família e da comunidade, participando do processo produtivo social. O cultivo correto implica o respeito às normas de preservação e conservação dos recursos naturais renováveis, obedecer às regras jurídicas atinentes ao trabalho assalariado, respeitar as leis previdenciárias, etc. Dessa maneira, a posse, seu regime e estado de fato devem encerrar um meio eficaz de equilíbrio social não só para os que exploram economicamente a terra, mas também para a comunidade em geral. Restam assegurados assim uma vida digna a seus titulares da posse agrária, a paridade do setor agrário em relação aos demais setores sociais e a paz social. A posse agrária tem como características seu conteúdo social e democrático, a exploração direta, pessoal e imediata, o contato material diuturno com a terra, a boa-fé específica, a racionalidade da atividade possessória e a independência de justo título. Como a posse agrária se manifesta, professor? Boa pergunta. A posse agrária se manifesta pela atividade agrária, que corresponde aos atos que o homem realiza na terra, com o fim de obter seus frutos e produtos para consumi-los, industrializá-los ou vendê-los no mercado. Assim, temos que os atos agrários pressupõem a existência de 3 fatores indispensáveis: o homem, a terra e o processo agrobiológico. Alguns autores acrescentam a este rol o caráter de profissionalidade e que a atividade apresente o objetivo de obter lucro. Por produto rural, entende-se tudo aquilo produzido normalmente pelo rurícola com o fito de lucro, proveniente da terra ou da água, e que não tenha sido objeto de transformação em produto industrial. O produto rural pode ser natural ou beneficiado. Natural é o que não sofre transformação ou beneficiamento, como os legumes simplesmente colhidos. O beneficiado é o produto rural que, embora não tenha sofrido transformação em sua natureza e substância, passa por um processo de melhoramento da matéria-prima, como o leite pasteurizado. As atividades agrárias podem ser classificadas de acordo com a sua função no contexto da produção rural. Assim, podem ser atividades agrárias ou propriamente ditas, ou vinculadas ou complementares à atividade produtiva agrária, ou ainda atividades agrárias conexas. Por atividades agrárias propriamente ditas, compreendem-se atividades de produção agrícola, pecuária e mais a atividade extrativista e a agroindústria. As atividades vinculadas ou complementares às atividades produtivas constituem a conservação e a preservação dos recursos naturais. Por fim, as atividades agrárias conexas envolvem a utilização da força de trabalho, própria ou alheia, o emprego de técnicas para a produção, o transporte, o processamento e beneficiamento e o lucro, que é a venda. As finalidades da posse agrária abrangem a justiça social e o aumento de produtividade, a fim de garantir a realização socioeconômica e o direito de cidadão do possuidor. Considerando todas essas informações, podemos dizer que posse agrária é o uso direto, contínuo, racional e pacífico de atividades agrárias, exercida em gleba capaz de dar condições suficientes e necessárias ao uso econômico. A posse agrária concede ao seu possuidor um poder jurídico de natureza real e definitiva,
dotado de repercussões jurídicas, tendo em vista o seu progresso e o bem-estar econômico e social. Encerramos assim a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material didático para uma abordagem mais detalhada. E lembre-se, estudar não é perder tempo, mas sim encontrar meios de garantir o mundo inteiro. Bons estudos e nos vemos no nosso próximo encontro.